Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto Idade Média. Vocês lembram que na última aula nós vimos que a Idade Média costuma ser dividida em duas grandes fases. A Alta Idade Média, que é a fase inicial, mais ou menos do ano 500 ao ano 1000, e a Baixa Idade Média, que é a segunda metade da Idade Média, mais ou menos do ano 1000 a 1450. Vimos também o seguinte, que foi na Alta Idade Média que se formaram 3 novas civilizações naquele eixo Europa, Mediterrâneo e Oriente Médio. A civilização islâmica, a civilização bizantina, que eu comentei na última aula, e a civilização ocidental, ou Ocidente medieval. Pois bem, na aula de hoje, nós vamos falar dos francos que estão inseridos nessa civilização ocidental. Aliás, não seria exagero dizer que boa parte das bases da civilização ocidental, boa parte da civilização ocidental medieval, boa parte dessas bases foram construídas pelos francos. Então vai ser um povo muito importante na formação do mundo ocidental e da civilização ocidental medieval. Ok? Quem são os francos? Ou quem foram os francos? Os francos formaram um dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano, um dos povos germânicos, originalmente vivendo na Alemanha. Quando eles invadiram o Império Romano, no século V, estavam divididos em várias tribos. Eles participam da invasão do Império Romano do Ocidente e conquistam a Gália, que era o nome que os romanos davam à atual França. Por causa da presença dos francos na Gália, é que a Gália deixou de ser chamada de Gália e passou a ser chamada de França, ou Frância, a terra dos francos. De fato, os francos acabaram estabelecendo um reino na França e na Bélgica, vai ser o centro aí, do reino franco, depois ele acabou se expandindo. 2 dinastias reinaram sobre os francos durante a Alta Idade Média. A dinastia Merovingia, que reinou do ano 482 a 751, a primeira das dinastias, e a dinastia Carolíngia, que reinou de 751 a 987, até o final da Alta Idade Média. A dinastia Merovingia é que criou as bases do Estado franco na Gália, e ela estabeleceu uma aliança decisiva com a Igreja Católica. A dinastia Carolíngia manteve essa aliança, expandiu o poder franco sobre a Alemanha e a Itália, que foram conquistadas, entre outros territórios, e essa dinastia tentou restaurar o Império Romano do Ocidente, o Império Romano Ocidental, com apoio da Igreja. Era o ideal de unidade do Ocidente, da Europa Ocidental, que os francos passaram a defender. E foi sobre a dinastia Carolíngia que efetivamente nasceu o feudalismo na Europa Ocidental. Aqui vocês têm um mapa mostrando os territórios que os francos dominavam. E com a expansão do território, essa parte verde mais escura, onde está escrito Austrália, era o território original dos francos. Aí no finalzinho, já após a queda do Império Romano, pegando o norte da França, pegando a Bélgica, e depois eles foram expandindo esse território. E vocês estão vendo uma linha vermelha aí no mapa, vai ser a extensão máxima do poder franco, como a gente vai ver. Os francos acabaram estabelecendo um verdadeiro império na Europa Ocidental. Muito bem, o que interessa para a gente sobre os merovingios? Em primeiro lugar, o primeiro monarca merovingio, que vai ter um papel muito importante na formação dos francos. Esse monarca foi o Clovis, ou Clodovec, que era o nome dele, original. Clovis é a forma aportuguesada. Ele é considerado o primeiro rei da França. Ele reinou durante uns 30 anos aproximadamente, 482 a 511. Ele foi importante porque unificou as tribos francas e expandiu o poder franco sobre a Gália, sobre a atual França. E no final do século V, a data não é muito precisa, ou 497, ou 498, a gente não tem certeza quanto à data, ele se converteu ao catolicismo. Uma decisão, pessoal, fundamental. Por quê? Quem protegia a Igreja Católica era o Império Romano do Ocidente, só que esse império desapareceu. A Igreja perdeu a proteção militar de um monarca. Essa proteção foi recuperada por meio do Clovis e dos seus sucessores.
Então essa conversão foi decisiva para garantir a sobrevivência da Igreja de Roma, a Igreja Romana, né, a Igreja sediada em Roma, no Ocidente. Naquele momento a Igreja estava sendo ameaçada pelo paganismo, o politeísmo de tribos bárbaras germânicas que não haviam se convertido ao cristianismo, ou então a Igreja estava ameaçada por heresias, por uma versão do cristianismo que não era a versão católica, que era defendida por alguns povos bárbaros, por exemplo, os visigodos, né? Então, a partir do momento que os francos, que o Clovis se converteu ao catolicismo e, consequentemente, foi levando os demais francos também a se converterem, aquilo foi fundamental para formar uma aliança entre a Igreja e os reis da França. A aliança antes era entre a Igreja e o imperador de Roma, né, no Ocidente. Agora passou a ser entre a Igreja e os reis da França. Mas, basicamente, no mesmo estilo, no mesmo modelo. O rei dava proteção militar ao clero e o clero católico garantia a legitimidade religiosa da monarquia francesa. Dava proteção militar ao clero e proteção à fé católica, né, contra as heresias. Aqui vocês têm um outro mapa mostrando a área dominada, né, pelos merovingios, pelos francos na época dos merovingios. Agora, muita coisa aqui era sem domínio formal, porque na prática, pessoal, depois que o Clovis morreu, os seus sucessores, de uma forma geral, foram sucessores fracos, conhecidos como reis indolentes. E com isso o reino franco ele foi dividido e reunificado em várias ocasiões. Só que na prática quem mais mandava no reino franco era a nobreza local, eram os bispos, o que favoreceu a descentralização política. A partir do final do século VII, entretanto, a gente vai ter a ascensão de um grupo de ministros. Eles eram ao mesmo tempo ministros e generais. Era como se fosse um primeiro-ministro e general supremo, né? Teoricamente abaixo do rei, mas na prática mais poderoso que o rei. Na prática, oficialmente estava abaixo do rei. Conhecido como majordomos, também chamados de prefeitos do Palácio Real. Então eles eram chefes militares e administrativos, né, chefiavam o exército do rei, tinham o seu próprio exército também, e na prática eles é que passaram a mandar no Reino Franco. Entre eles, um majordomo muito importante chamado Carlos Martel. Carlos do Martelo, que ele lutava, né, com um martelo, esmagando aí a cabeça dos adversários. Esse cara governou como majordomo nesses anos aqui, ó, de 715 a 741. Muito bem. E ele foi importante, entre outras coisas, pela seguinte razão. Os árabes muçulmanos, depois de terem dominado grande parte do Oriente Médio, conquistaram o norte da África, invadiram a Europa, conquistaram a Península Ibérica, que hoje é a Espanha, né, e Portugal, e invadiram a França. E parecia que ninguém teria condições de deter esse avanço dos muçulmanos. Quem acabou detendo a invasão muçulmana foi exatamente o Carlos Martel, comandando o exército franco. A batalha decisiva que levou à derrota, né, dos invasores muçulmanos ocorreu entre a localidade de Tours e Poitiers. Ela é chamada de Batalha de Tours ou Batalha de Poitiers. Ela foi decisiva porque conteve a expansão muçulmana no Ocidente e impediu que os muçulmanos continuassem conquistando territórios no Ocidente. Se eles vencessem a Batalha de Poitiers, provavelmente eles teriam islamizado grande parte, né, da Europa Ocidental. É bem provável, né, que no lugar hoje da Basílica de São Pedro, em Roma, a gente teria uma gigantesca mesquita, né, com os italianos, com os franceses, com os alemães, e talvez até mesmo os britânicos rezando na direção de Meca. Então foi importante para conter essa expansão muçulmana na Europa. Agora, o Carlos Martel ele ficou muito mais fortalecido, muito mais poderoso. E na prática, não oficialmente, mas na prática, ele virou o soberano dos francos. E a família dele, a família dos carolíngios, consolidou sua posição como a família mais poderosa da França. De tal forma que no ano 751, o filho do Carlos Martel, o Pepino Breve, que era majordomo, com o apoio do Papa, na época o Papa era o Papa Zacarias, ele derruba o último monarca merovingio, o Childerico III. Ele perguntou para o Papa o seguinte: quem é que de fato deve ser rei em um reino, em um país? Aquele que efetivamente controla o poder ou aquele que só tem um poder simbólico? O Papa Zacarias falou: não, quem controla efetivamente o poder, que era ele, né, o Pepino Breve. Então ele derruba. Oficialmente foi o Papa Zacarias que tirou o trono do Childerico III, né? E o Pepino Breve assumiu o trono com o apoio da Igreja e foi coroado rei pelo Papa.
consolidando aquela aliança com a Igreja Católica, entre francos e Igreja Católica. Olha só, nesse mapa, vocês estão vendo em verde a área dominada pelos muçulmanos. Né? Aí lá à esquerda, estão vendo onde está Andaluzia, né, Córdoba e tal, está em francês, a área na Península Ibérica dominada pelos muçulmanos. Aí estão vendo em cinza, é o reino dos francos. Olha lá, uma estrelinha com Poitiers, 732, né? Tem até uma setinha, invasão lá dos muçulmanos, depois eles retornaram. Ok? Aqui uma gravura, né, reproduzindo a Batalha de Poitiers, um cavaleiro franco aí à direita, com os muçulmanos à esquerda. Uma outra gravura aí mostrando o Carlos Martel, o machado dele atacando, enfrentando um cavaleiro muçulmano. Muito bem. Então, com a ascensão de Pepino breve, a gente vai ter uma nova dinastia reinando na França, a dinastia dos Carolíngios, os descendentes de Carlos Martel. Pepino virou Pepino III, o breve porque ele era pequeno, baixinho. Ele consolidou a aliança entre o Estado franco e a Igreja Católica, por exemplo. Na época, quem reinava na Itália era um outro povo bárbaro germânico conhecido como os Lombardos. E o monarca lombardo entrou em atrito com o Papa. Na época, o Papa Estevão II. E o Papa pediu socorro ao Pepino. O rei franco era o protetor da igreja, então invadiu o reino dos Lombardos, derrotou o monarca lombardo e obrigou o monarca a ceder para o Papa territórios na Itália. O Papa fica, Roma fica sob proteção franca e o Papa recebe territórios da Itália, mas que não foram na prática doados pelo Pepino, chamada doação de Pepino, né? Esses territórios italianos, que a igreja passou a controlar, eles foram a base para os estados papais, os territórios que a igreja controlou na Itália até o século XIX. Quando o Pepino morreu, e ele foi sucedido pelo Carlos Magno, pelo seu filho Carlos Magno, a gente vai ter a situação da Europa basicamente assim, ó, o reino dos francos, tá vendo? Aí em laranja, em comparação com os demais reinos ali na Europa Ocidental. Bom, Pepino acabou sendo sucedido pelo seu filho Carlos Magno, neto do Carlos Martel. Carlos Magno foi o principal rei carolíngio e o mais poderoso monarca europeu da Idade Média. Ele conquistou a Alemanha nas chamadas Guerras Saxônicas, conquistou o norte da Itália, destruiu o tal reino dos Lombardos e conquistou a Áustria, formando um imenso império, o Império Carolíngio, com a capital em Aachen, na Alemanha. No ano 800, lá em Roma, no Natal do ano 800, Carlos Magno foi coroado, olhem só, imperador romano pelo Papa Leão III. Foi a restauração do ideal de Império Romano do Ocidente. Aqui, ó, vocês têm uma imagem do Carlos Magno. Engraçado, esse slide aqui, eu tinha apagado, ele voltou, é porque ele está lá na frente. Isso aqui eu adaptei, daqui a pouco eu explico ele. Aqui vocês têm, então, um busto do Carlos Magno. Aqui, ó, o Império Carolíngio, em verde escuro e verde clarinho, são os estados tributários. Um território muito grande para o padrão medieval. Aqui também uma gravura mostrando o Carlos Magno sendo coroado, pelo Papa Leão III. Como é que esse império foi administrado? Bom, o Carlos Magno dividiu o império em distritos, chamados de condados ou marcas, que passaram a ser governados por nobres que ele, Carlos Magno, nomeava, como se fossem seus vassalos, chamados de vassi dominici, senhores vassalos. Só que esses vassalos eram fiscalizados, eles eram dos governadores, mas eram fiscalizados por funcionários enviados por Carlos Magno, para evitar que eles adquirissem muita autonomia. Foram chamados missi dominici. Carlos Magno também, ou melhor, o reinado dele também foi marcado por um renascimento cultural chamado Renascimento Carolíngio. Não confundam com aquele renascimento cultural famoso do século XV e século XVI. O século XV e XVI, o final da Idade Média, início da Idade Moderna, o renascimento cultural foi um renascimento mais secular, mais ligado à burguesia, às cidades. Esse renascimento cultural ele foi mais ligado à igreja, ao clero, com o apoio do Carlos Magno. A cultura escrita foi renovada, o latim foi confirmado como língua oficial, o interesse por obras clássicas cresceu, sobretudo obras clássicas romanas, que foram sendo recuperadas na medida do possível. Carlos Magno criou escolas para a formação de administradores do próprio império e formação também de clérigos, dos sacerdotes.
E a igreja se destacou nesse processo, porque ela forneceu a maior parte dos professores, intelectuais, né, dos educadores no Renascimento carolíngio. Ele ficou muito focado na igreja, tendo como centro principal os mosteiros. Aqui um outro mapa mostrando o tamanho do Império Franco em comparação com os outros impérios da época, né, quando Carlos Magno morreu. Carlos Magno morre em 814 e foi sucedido pelo seu filho Luís o Piedoso, o imperador Luís, que manteve o império intacto, só que ele foi gradualmente perdendo o poder, o controle sobre os nobres, que foram adquirindo cada vez mais autonomia. Pior ainda, o final do reinado dele foi marcado por uma luta violenta, na prática uma guerra civil, entre os seus filhos, ou seja, entre os netos de Carlos Magno, que disputavam a sucessão de Luís o Piedoso. O Luís morreu no ano 843 e os seus filhos fizeram um acordo de divisão do império entre si. Foi o Tratado de Verdun. Por esse tratado, o império desapareceu e deu origem a 3 reinos feudais. Só que a divisão original em 3 reinos durou pouco tempo. Um reino que existia no meio, né, entre os outros 2, acabou sendo dividido entre os outros 2 reinos. Então, no final, a gente vai ter a formação de 2 reinos feudais. O reino franco-ocidental, a França propriamente dita, e o reino franco-oriental, que era a Alemanha, a Áustria e o norte da Itália. Esse reino franco-oriental, no final, originou o Sacro Império Romano Germânico, como ele ficou conhecido no final da Idade Média. Consequências dessa divisão. A monarquia pessoal ficou fraca nos 2 reinos, de uma maneira geral. Tirando um caso ou outro de um rei que se destacou, mas ela ficou uma monarquia fraca. A nobreza se fortaleceu e a estrutura ficou mais descentralizada, ou seja, bem próxima do feudalismo, que estava se desenvolvendo nessa altura do campeonato. Aqui vocês têm a divisão original do Império, em rosa a parte central que acabou sendo redistribuída entre essa parte vermelha, a França, e a parte verde, né, que era a Alemanha, né, que deu origem ao Império Germânico. E aqui um mapa mostrando o Império Germânico no seu apogeu, mais para o final, mais para meados da Idade Média, na verdade, aí por volta do século XIII, mais ou menos. Ok? É isso aí. Na aula que vem a gente vai continuar falando da Alta Idade Média e vou falar sobre a civilização islâmica. Beleza? Aliás, minto, a aula que vem eu não vou falar da civilização islâmica, não. Vou falar do feudalismo, depois eu falo da civilização islâmica. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.